Conforme havíamos combinado, vamos resolver algumas questões sobre o CPC 03, que trata da demonstração do fluxo de caixa. Essa questão foi aplicada na Sesgran Rio, no ano de 2008. De acordo com o inciso 8 da NBCT 38, a demonstração dos fluxos de caixa aprovada pela resolução do CFC de 1125, os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de alavancar investimentos de longa maturação, b. atender a compromissos de caixa de curta duração, c. garantir compromissos de caixa de longo prazo, d. maximizar os ganhos das disponibilidades temporárias e e. minimizar o prejuízo com a perda do poder aquisitivo da moeda. Conforme nós havíamos visto, os equivalentes de caixa são aquelas aplicações de curto prazo que são quase um caixa, né, da empresa. Por quê? Porque elas têm liquidez imediata. Então, aqui, a resposta que melhor se encaixa, que se encaixa no conceito de equivalente de caixa, é a letra B, atender a compromissos de caixa de curto prazo. Porque se fosse para assumir compromissos de caixa de longo prazo, a empresa não faria uma liquidação, uma aplicação a curto prazo, porque essas aplicações, a rentabilidade delas é bem menor do que uma aplicação a longo prazo. Então, os equivalentes de caixa, que é algo muito próximo ao caixa, qual é a natureza deles? Pode ser liquidado a qualquer momento, ou seja, a curto prazo, letra B. Esse aqui é mais recente, é o concurso de 2017. A demonstração dos fluxos de caixa passou a ser obrigatória a partir de 2008, com a adoção das IFRS. No último ano, a JM Mineração e Siderurgia apresentou o seguinte papel de trabalho para a elaboração da DFC pelo método direto. Então, aqui, para resolver essa questão, nós vamos ter que classificar todas essas transações em operacionais, investimento e financiamento. Atividades operacionais apresentadas na questão: pagamento a fornecedor, recebimento de cliente, pagamento de obrigações tributárias, recebimento de dividendos, pagamento de obrigações sociais e trabalhistas. Todas essas são operações ligadas diretamente às atividades operacionais da empresa. Agora, além das atividades operacionais, as empresas também têm atividades de investimento e financiamento. Atividade de investimento aqui na questão foi a aquisição de imobilizado, a empresa precisa investir em imobilizado, e também aqui a empresa fez novas participações societárias permanentes, ou seja, ela adquiriu ações em outras empresas de forma permanente. E atividade de financiamento é pagamento de empréstimos e financiamentos, recebimento de aumento de capital dos sócios. Aqui, nos empréstimos e financiamento, a empresa está utilizando o capital de terceiros. E no aumento de capital dos sócios, ela está utilizando o capital próprio. Pagamento de dividendos. Então, tudo isso aqui, essas três são exemplos de financiamento. Resposta da questão, letra E. Essa questão aqui também é sobre o fluxo de caixa, só que ela é um pouco mais elaborada, porque ela vai cobrar do candidato a resolução, a elaboração do fluxo de caixa através do método indireto, que é aquele método que a gente pega o lucro líquido da DRE, fazemos os ajustes das transações que não sensibilizaram caixa, e para encontrar o quê? O líquido das atividades operacionais, tá? Então, é essa metodologia para identificar, para descobrir o total das atividades operacionais. Agora, com relação às atividades de investimento e atividades de financiamento, no método indireto, não vai ter jeito, nós não partimos do lucro líquido, nós partimos das transações propriamente ditas. É a mesma metodologia como se fosse no método direto. Então, vamos lá. Nessa questão, o que a gente faz? A gente pega o lucro líquido da empresa, que no caso foi 1.006, e somamos as despesas não pagas, que foi de 1.050, no caso a depreciação, exaustão e amortização. Por que a gente tem que somar?
Porque quando foi contabilizada a despesa com depreciação, essa despesa diminuiu o saldo da conta de lucro líquido. Só que essa diminuição não está relacionada à entrada ou saída de recurso. Então, nós temos que retornar com esse valor para o lucro líquido, que é para ajustar, para neutralizar o lucro líquido somente com as operações que afetaram o saldo da conta caixa. E além disso, nós também temos que diminuir as receitas não recebidas, porque as receitas é o mesmo entendimento, só que o inverso, né? Elas foram creditadas na conta caixa porque a contabilização foi feita pelo regime de competência, e é assim que tem que ser. Só que na hora de apurar o fluxo de caixa, nós temos que desconsiderar essa receita que foi registrada, está fazendo parte do lucro líquido, mas não foi recebida. Então, aqui nós chegamos a um lucro ajustado de menos 60. Aí agora, para identificar as atividades operacionais, nós partimos desse lucro líquido, na verdade, prejuízo líquido de menos 60. Menos 60 aqui. E descontamos 220 é um aumento em estoques. Então, aqui, como os estoques aumentaram, saiu caixa. Nós temos que, no caso, somar, né? Não, diminuir os 220. E aumentar, e no caso a conta de fornecedores, nós temos que aumentar. Porque os fornecedores nós vamos pagar depois, né? Então, isso aqui tem que ser somado ao lucro ajustado da empresa, que dá 101. Aí agora aqui o fluxo de investimento. Adições no imobilizado, 274, né? Aqui o imobilizado só teve adição, as atividades de investimento, só teve adição. Adição no imobilizado, adição no intangível e adição nos ativos biológicos. Ou seja, só saiu dinheiro, né, para os fluxos de investimento. E para os fluxos de financiamento, que são aqui os empréstimos captados, entrou recurso no caixa, e liquidação de operações com derivativos e pagamento de empréstimos, saiu recurso do caixa. Então, isso gera um fluxo de financiamento de 1.029. Então, se nós formos comparar todos esses cálculos que nós fizemos, das três atividades e do lucro ajustado, e compararmos com as questões, a gente vai ver que a letra E que está correta. Ou seja, o caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento foi de 1.029, corretíssimo. Quer ver? Menos 60. O caixa, vamos ver aqui, a letra A. Enquanto, não, letra B. O caixa líquido gerado pelas atividades de investimento foi 280 mil. Vamos ver investimento. Não, investimento não foi, foi de 1.098, o caixa consumido. Tá? Agora vamos fazer uma outra questão, que é do exame de suficiência do CFC. Uma sociedade empresária comercial apresentou os seguintes dados para a elaboração da demonstração dos fluxos de caixa. Então, aqui ela mostra as entradas no caixa e as saídas do caixa. As entradas no caixa, nós temos venda de mercadoria, que é a atividade operacional, venda de imóvel, que é a atividade de investimento, e integralização de capital, que é a atividade de financiamento. E as saídas de caixa, tivemos pagamentos a fornecedores, despesas administrativas, que são atividades operacionais, aquisição de veículo, que é atividade de investimento, e pagamento do valor principal de empréstimo, que é atividade de financiamento. Então, aqui mais uma vez vamos ter que fazer essas classificações. Atividades operacionais, temos recebimento por venda de mercadorias, pagamento aos fornecedores por compra de mercadorias e pagamento de despesas administrativas. Nos geram caixa líquido positivo de 14 mil. Atividades de investimento, recebimento por venda de imóvel registrado como ativo imobilizado, entrou 50 mil, e pagamento por aquisição de veículo usado, saiu 72 mil. Então, gerou um caixa líquido negativo de 22 mil nessa atividade de investimento.
E nas atividades de financiamento foi recebido por integralização de capital 140 mil e pagamento do valor principal de 120 mil. Então entrou um líquido aí de 20 mil. Aqui, o caixa líquido consumido por todas as atividades, que é o que a questão estava perguntando, né? Esqueci de comentar isso, que no finalzinho da questão ela fala que o saldo de caixa equivalente de caixa, o saldo inicial, era de 12.500. E aí depois ela pergunta, considerando-se apenas as informações apresentadas, em relação à demonstração dos fluxos de caixa, é correto afirmar que... Então aqui, a questão, a primeira letra é o caixa líquido das atividades operacionais, atividade de investimento, atividade de financiamento e o caixa líquido consumido por todas as atividades. Então aqui não tinha jeito, tinha que calcular, né? Tinha que apurar as 3 atividades e o caixa líquido consumido. Então, para apurar o caixa líquido consumido neste ano, o que a gente tem que fazer? Pegar o saldo inicial da conta caixa e ajustar, acrescentar ou diminuir, conforme o caso, dos valores das 3 atividades, que nos dá 24 mil. Então, aqui, o caixa líquido consumido por todas as atividades em conjunto é de 12 mil? Não, nós calculamos, deu 24 mil. A única questão que se encaixa aqui é a letra A. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais é de 14 mil. É esse o gabarito da questão. Agora vamos fazer uma outra questão do CFC, exame de suficiência. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes eventos: aquisição de imóveis, venda à vista de imóvel, baixa do valor contábil do imóvel, venda de mercadorias e compra de mercadorias. Então, esses 3 primeiros itens estão relacionados à atividade de investimento. E esses 2 aqui é atividade operacional. Bom, o detalhe da questão está na baixa do valor contábil do imóvel. Esse aqui que é o pulo do gato. Então, aqui nós vamos calcular as atividades operacionais e as atividades de investimento. Nas atividades operacionais, nós tivemos venda de mercadoria no valor de 55 mil e compra de mercadoria no valor de 30 mil. Nos deu um líquido de 25 mil. Então, vamos ver aqui. Os eventos geraram caixa líquido nas atividades operacionais de 175 mil? Não, foi de 25 mil. Agora, vamos calcular o caixa gerado nas atividades de investimento. Aquisição de imóveis para uso à vista, saiu 20 mil. E venda à vista de imóvel de uso, 200 mil, entrou 200 mil. Então, aqui deu um líquido de 180. Agora, o que acontece? A baixa do imóvel, essa informação aqui, ela não é necessária para efeito de calcular a sensibilidade na conta caixa. Nós só precisaríamos desse valor da baixa contábil do imóvel caso nós precisássemos apurar se a venda do imóvel gerou lucro ou prejuízo. Nós podemos até calcular, porque a empresa vendeu à vista 200 mil, algo que ela baixou por 80 mil. Então, o lucro nessa operação aqui foi de 120 mil, pelo regime de competência. Só que não é isso que a questão está perguntando. Ela está perguntando qual foi a variação no saldo da conta caixa por conta dessas transações com esse imóvel. Se a empresa pagou 20 mil para comprar o imóvel e na hora de vender, ela vendeu por 200 mil, o líquido, o caixa líquido gerado na atividade de investimento foi de 180 mil, que é o gabarito da questão. Que as outras questões, vocês vão ver que os valores apresentados não batem com os valores que nós calculamos. Bom, foi isso. Espero que com essas questões nós tenhamos enfatizado, né, o conceito, todos os conceitos aí da demonstração do fluxo de caixa, só deixando bem clara a questão dos dividendos, tá? Que isso que gera um pouquinho de confusão. Quando a empresa recebe dividendos, essa transação tem que ser classificada como atividade operacional. E quando a empresa paga dividendos, essa atividade tem que estar classificada como atividade de financiamento. Então, era isso. Um abraço e tchau.